Um avião caiu. Um fato muito objetivo. A aeronave estava nos ares e, quando menos esperava, já não estava mais. Mas e aí? Qual é a manchete no jornal? Uma tragédia imprevisível? Mais um número? Um crime de irresponsabilidade? Dá para contar histórias muito diferentes falando só a verdade e também sendo bem objetivo. Imagine que um acidente tem uma série de elementos objetivos que você pode elencar. Então, agora, se eu escolho dizer que a licença do motorista, né, a carteira de motorista estava vencida, né, se eu escolho dizer que a marca do pneu mostrava que ele levou muito tempo para parar, para frenar, enfim, eu vou elencando, eu vou colhendo. Assim, o jornalista, ele sempre precisa fazer essa interpretação que, de um certo modo, é a objetivação do próprio sujeito. Essa objetividade jornalística é reivindicada pelos jornalistas e também requerida pelos leitores. Mas o que é que está por trás de todo esse querer? Não é fácil definir de forma unânime o que significa ser objetivo. Com isso em mente, o professor Rafael Paes Henriques, da Federal do Espírito Santo, foi atrás e mapeou pelo menos 4 objetivos diferentes quando se fala do objetivo da objetividade. Eu acho que essa proposta, essa classificação, é o que o artigo tem de mais original. Né? Os autores que eu uso, toda a revisão de literatura que eu faço, muitos deles nem se autodenominam desse modo. Né? Então, assim, eu é que tipifiquei, classifiquei, separei e dei um nome, né, para diversos autores para responder essa questão do problema da objetividade. Na pesquisa O que quer a vontade, que quer a objetividade jornalística, Paes Henrique separou as formas que os acadêmicos se referem ao que estudam com objetividade. Não como blocos homogêneos, mas a partir dessas 3 linhas. Primeiro, a realidade sequer existe? Segundo, se ela existe, é possível de ser alcançada? E terceiro, se ela existe e pode ser alcançada, qual é a melhor forma de fazer isso? Em cima dessas definições, ele questionou os jornalistas de Vitória, capital do Espírito Santo, para entender como é que isso se aplica no dia a dia da redação. Quando a socióloga Gay Tuchman estudou a objetividade dos anos 70, ela entendeu que eles não tratavam ela como um princípio filosófico a ser seguido, mas sim como uma estratégia profissional. É que o jornalista tende a trabalhar sob pressão. Na rotina, os prazos são apertados, afinal, uma notícia velha já não é mais uma notícia. Mas não é só isso, também tem uma série de riscos na profissão. Por exemplo, de desagradar as fontes, desagradar o superior, desagradar o público, desagradar os anunciantes e até se indispor com a justiça, no caso de processos judiciais. Assim, a objetividade no jornalismo seria mais um reflexo do medo das represálias e não um valor por si só. Mas voltando para o Brasil atual e deixando um pouco de lado os Estados Unidos da Gay Tuchman, o resultado que o professor encontrou não foi bem por aí. Os jornalistas de Vitória se identificaram mais com as linhas de intersubjetivismo, dialética, realismo e, só por último, de ritual estratégico. Vamos para mais detalhes. No extremo oposto dessa interpretação estratégica, há quem acredite no realismo. Nessa linha, a realidade existe e está intocada, mesmo que ninguém a conheça. Assim, a função do jornalista não só é não interferir nesses fatos, mas também livrar esses fatos de todas as opiniões externas, de toda a subjetividade que os cerca. Uma perspectiva semelhante a essa, mas um pouco mais nuanceada, é a do intersubjetivismo, a que teve mais adesão no questionário do professor. Nessa perspectiva, a realidade pura até existe, mas ninguém nunca vai conseguir cobrir esses fatos sem a subjetividade. Porque a gente escreve a partir do que a gente acredita, da forma que fomos criados, do mundo que nos rodeia. Assim, o jornalista deve ter ciência da própria subjetividade e tentar atingir esses fatos puros, comparando a própria subjetividade com a das pessoas ao redor, isso é, chamando o maior número de fontes, comparando a sua matéria com a de outros jornalistas e tentando chegar em um ponto de confluência. Por fim, o professor identificou a perspectiva dialética, em que a realidade é construída a partir do objetivo e o subjetivo juntos. A realidade é uma fonte e cabe ao jornalista dar significado, contexto a ela. Na dialética, a subjetividade é construída objetivamente e a objetividade é construída subjetivamente, como explica o professor. Como que a objetividade constrói a subjetividade também? E quando o jornalista começa a trabalhar, já existe esses valores que podem se transformar, se transformam ao longo do tempo, mas ele recebe valores como herança. O próprio, e o que isso significa concretamente? Que eu, como jornalista, eu já vou olhar para as coisas, ou seja, o meu olhar, que é algo mais subjetivo do que o meu olhar,
o olhar de cada um, ou seja, essa subjetividade, de um certo modo, é herdeira de formas fixadas também, de estabelecer o que é importante, o que não é importante, para onde que eu olho, para onde que eu não olho, como que eu hierarquizo a informação, né? Então a gente está sempre tomando, a própria atividade jornalística, tomar a decisão de que é relevante, portanto eu vou cobrir, eu preciso fazer, né? E sendo relevante, qual aspecto que é mais relevante disso que eu já apurei como sendo relevante. Assim, na dialética, é possível conhecer a realidade, mas a partir de cada recorte. Cabe ao jornalista ser claro e transparente com o público, para que o leitor saiba de que perspectiva ele está lendo. Essa pesquisa, publicada em 2023 pela revista Ânimos, da Federal de Santa Maria, foi feita em 2018. Em 2022, o professor retomou essa mesma pesquisa, agora não só com os 52 jornalistas de Vitória, mas sim com um número bem maior, quase 1.000 pessoas, do Brasil inteiro. Na primeira pesquisa, o questionário foi feito com múltipla escolha, isso é, o jornalista recebia uma pergunta e selecionava todas as informações que ele concordava. Nessa segunda, para ser mais claro e evitar confusões, por exemplo, na definição de dialética ou de intersubjetividade, que são um pouco mais complexas, ele usou a escala Likert. Então, havia a afirmação ao que o jornalista selecionava, se concordava, concordava muito, concordava pouco. Para sua surpresa, os resultados não foram muito diferentes. A intersubjetividade, assim como na primeira pesquisa, foi o que os jornalistas mais se identificaram. Então, eu acho que hoje a gente está mais rico porque a gente está complexificando um problema que é de natureza complexa, né? Não há resposta simples, resposta fácil para um problema que é um problema de 2.500 anos. Desde o começo do último século, a objetividade dos jornalistas foi colocada em voga, porque com a quantidade de propaganda de guerra, a cobertura da Primeira Guerra Mundial foi completamente parcial. Com todo esse questionamento à objetividade dos jornalistas, o Juremir Machado Silva, nos anos 2000, afirmou que a objetividade foi sim destronada do jornalismo. O problema é que nada foi colocado em seu lugar. E para a filósofa Hannah Arendt, nos anos 70, não é possível ter democracia, sequer política, em um lugar que não tenha a verdade factual. Sem um mínimo de mundo comum, a gente constrói o mundo que a gente está vendo hoje. Né? Que, então a gente tem o mundo de cada grupo. Né? E aí a vida em sociedade, a vida comum, passa a não partir ou não ser compartilhada de consenso nem mesmo mínimos. A pesquisa do professor Paes Henriques está disponível no site da revista Ânimos.